saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Teo Filósofo e mestre José Mação, autor das obras A Mente de Deus, a Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Teo Filósofo José Mação, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 11 TV Cabo, canal 12, a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar no nosso debate de hoje, deixando os vossos comentários relativamente ao tema que nós iremos debater no dia de hoje. No dia de hoje nós recebemos um convidado super especial, recebemos o apóstolo Danny Timan, ele que é rap gospel, é empresário, é mentor. Ele vai nos ajudar a debater em torno de um tema pertinente e atual, que é o cristão no mundo moderno, televisão, internet. Para já, queria saudar o meu convidado super especial de hoje. Após saudações, seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. Boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde Massango, boa tarde a todos os fãs do programa Hora do Debate. É um prazer para mim poder estar aqui para juntos compartilharmos o conhecimento e aquilo que seja do interesse daqueles que são cristãos e não cristãos também. Obrigado, apóstolo Danny. Timão a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Partilhem o nosso programa de hoje. Homem Deus, o tema de hoje é o cristão no mundo moderno, televisão e internet. Este tema é chamado aqui no debate porque parece que a modernidade trouxe consigo fatores que desafiam a fé cristã, a saber, a industrialização e o desenvolvimento tecnológico e também a globalização. Como a primeira pergunta ou questão prévia, como ser cristão num mundo tão modernizado como este de hoje? Como ser cristão? Sendo cristão. O desenvolvimento e as mudanças para todo aquele que é crente cristão ou seguidor de Cristo é uma coisa que vem acontecendo já há muito tempo, mesmo desde a Bíblia. Para quem é um conhecedor da Bíblia, para quem é um conhecedor ou um leitor da palavra de Deus, sabe muito bem que as mudanças dentro da Bíblia sempre houveram. Isto não é nenhuma novidade. Talvez o que deve acontecer é vive hoje, lê as coisas do passado e tenta implementar um modo de ser e estar do passado dentro da atualidade, que é uma coisa que será muito impossível. Vamos lá, Massango. Se as coisas modernas constituem um problema para o cristão ou para o cristianismo, em outras palavras, nós estamos a dizer que precisamos de viver ou manter como é que os antigos viviam da Bíblia. Ou vamos lá manter como é que Adão vivia. Vamos lá manter como é que Eva vivia. Vamos lá manter como Abel e Caim viviam. Vamos lá manter como é que Noé vivia. Vamos lá manter como é que Abraão vivia. Se formos para manter como é que os antigos da Bíblia, que é preciso entender uma coisa. Do Antigo Testamento até Malaquias não eram cristãos. Eram pessoas que seguiam e obedeciam a Deus. Nós tornamos-nos a chamar-nos de cristão a partir do momento em que Cristo morre e nós começamos a seguir a Cristo. Então nós somos cristãos porque seguimos a Cristo. Agora, eu acho que há uma confusão aqui no ser cristão e ser cristão ou pessoas que vivem num tempo onde não estamos a viver em termos de coisas modernas como os da Bíblia viveram. Eu acho que aqui não há nenhum problema, nenhum desafio. Só que encontramos pessoas que querem negar o desenvolvimento. Quando você quer negar o desenvolvimento, você não quer aceitar o desenvolvimento, você pensa que o desenvolvimento está a afetar o cristianismo. O que não estaria a afetar o cristianismo? No seio cristão. Se sai um novo tipo de roupa, é para nós não pormos. Se sai sapatilhas, é para nós não colocarmos.
Se sai uma nova forma de vestir os fatos, é para nós negarmos? Se fora outrora que as coisas modernas estão a afetar o cristianismo, então isso quer dizer que nós devemos nos manter com túnica ou sem túnica ou com peles de animais, que é o que é a primeira roupa que Deus coloca, que dá a Adão e Eva para se cobrirem depois deles descobrirem que estavam nus. Depois deles descobrirem que não tem roupa. Então Deus providenciou isso. Agora, será que o cristão deve simplesmente se manter sem usar fato? Porque fato é uma coisa moderna. Camisa é uma coisa moderna. Então nós tínhamos que estar a viver ou de túnicas e sandálias. Se entramos na Bíblia, vamos ver no tempo de Moisés, punham túnicas, ele punha sandália. Então, o que é que está a ser pecado aqui, que está a ser diabolizado? O problema não é a internet, o problema não é o celular, o problema não é a TV. Se tu compras um celular virgem, não sem nenhum conteúdo dentro do celular. Quem coloca conteúdo dentro do celular somos nós. Quando abrimos uma conta no Facebook, quando abrimos um WhatsApp, o problema não é o WhatsApp. O problema não é o Facebook. O problema são os conteúdos que eu coloco disponível no Facebook ou os conteúdos que eu escolho para seguir e ver no Facebook. Por quê, Massango? Nós não temos só Facebook de ateus, para não chamar mundano. Nós temos Facebooks de cristão. Nós temos Facebooks e páginas que disponibilizam tudo aquilo que é conteúdo cristão. A escolha é minha de que conteúdo eu irei buscar para poder assistir, ver, aprender e me alimentar espiritualmente. Não só me alimento espiritualmente, como me alimento como um ser humano que precisa de informação. Oh, meu Deus, é comum ouvirmos no seio da nossa sociedade que os cristãos de hoje em dia tendem a ser modernos para ganhar o mundo. E tinha que ser ao contrário. O cristão tinha que vestir mesmo como cristão e não vestir, por exemplo, coisas modernas, sapatilhas, Jordan, etc. Como é que olha para isso, meu Deus? Primeiro, o que é roupa cristã, o que é roupa não cristã? Eu acho que estamos a fazer muita confusão aqui. O que é roupa cristã, o que é roupa não cristã? Tanto como cristão, como não cristão, existem roupas adequadas, propícias para certos eventos. É o que nós temos. Não existe roupa de cristão e roupa de não cristão. Só existe roupa adequada para um cristão. Mas não existe que esta roupa não é de cristão, esta roupa não é de cristão. Só existe roupa não adequada, que não fica bem para um cristão pôr. Mas agora a minha pergunta é, isso quer dizer que o cristão homem só pode pôr camisa e calça de pano? O cristão homem só pode pôr fato? Eu me lembro, acho que há 15 anos atrás, no batismo, fomos lá fazer um batismo, onde todos os homens jovens ali, eu quase que era o único ali de jeans e sapatilha, o restante estavam de calças de pano na praia. Estavam de calças de pano na praia e camisa e dobraram assim as mãos. Mas eu não achei aquilo correto. Eu acho que nós estamos a confundir fanatismo, ok? Eu acho que há muito fanatismo e também aquilo que eu digo que em África nos trouxeram o evangelho do Ocidente, não só o evangelho do Ocidente, como também os costumes do Ocidente. Porque nós, como africanos, nós não estaríamos a pôr fatos, não estaríamos a pôr sapatilhas, nós não estaríamos a pôr jeans. Como africanos, se o colônio não tivesse vindo para aqui, para a África, que tipo de roupa nós estaríamos a vestir? Se o fato não tivesse vindo do Ocidente, que tipo de roupa nós estaríamos a colocar? Ou, como africanos, qual é a roupa que nós estaríamos a dizer que, olha, esta roupa aqui é roupa cristã, como africano?
se o Ocidente não tivesse trago o Evangelho e o costume do Ocidente? Que tipo de roupa nós colocaríamos? Para podermos infantizar, nós aqui em África, que aquela roupa ali é cristã, aquela roupa ali não é cristã. Aquela sapatilha ali é cristã, aquela sapatilha ali não é cristã. Agora, como cristão, e se você quiser fazer exercício, vai fazer exercício com sapato? Ou tens que pôr sapatilha? Sapatilha. Quando quiseres fazer exercício como cristão, vais ter que pôr uma calça de pano ou um fato de treino? Fato de treino. Então, se uma mulher cristã quiser fazer exercício, deve colocar capulana e ir para o ginásio, ou colocar capulana e começar a andar na rua de capulana porque está fazendo exercício? Não. Então, eu acho que está a haver aqui um fanatismo e nós estamos a tentar diabolizar e a dizer o que o próprio Deus não diz, o que a própria Bíblia não diz. Existem cartas do apóstolo Paulo que foi dirigida a uma certa igreja, não a todas as igrejas, em que diziam que, olha, mulheres não podem colocar vestimentas de homens. E nem homens devem colocar vestimentas de mulher. Mas há uma má interpretação aqui. Como é que Paulo está a falar disso se naquela época todo mundo punha túnica? Como é que íamos diferenciar que esta túnica é de mulher, esta túnica não é de mulher? E naquele tempo, o apóstolo Paulo, ele não estava a falar de calças. É que as mulheres, algumas mulheres, na igreja, onde Paulo manda essa carta, algumas mulheres estavam de cabelos rapados. Cortavam cabelo. E não sabiam diferenciar quem é homem, quem é mulher. Então estou a falar, então, se tem uma mulher que rapou cabelo, então tem que colocar lenço. Para sabermos identificar, porque se todos estão de túnicas, nós não vamos conseguir saber se esta aqui é um homem, se esta aqui é uma mulher. Então o que você deve fazer? Coloca um lenço, cubram a cabeça. Assim vamos saber que aqui se trata de uma mulher. Existem, quando você lê a Bíblia, existem coisas que o próprio apóstolo Paulo introduziu devido a uma certa situação de uma certa igreja. Por isso vais ver que as cartas que o apóstolo Paulo manda para as igrejas, ele não fala as mesmas coisas, porque estas igrejas não enfrentavam os mesmos problemas. Se a internet, a televisão, é um problema, por que as igrejas estão a abrir TVs? Se a internet e as televisões são um problema, por que as igrejas estão a ter Facebook e a transmitir live stream? Nós não estamos a conseguir lidar com o desenvolvimento para a facilidade da humanidade e estamos a diabolizar. Meus irmãos, o diabo nunca inventou nada. O diabo só usa os instrumentos que foram criados e inventados para ele fazer o seu trabalho. O diabo não inventou música, o diabo não inventou televisões, o diabo não inventou nada, o diabo não tem a capacidade de inventar nada, porque o diabo é um espírito, é um anjo caído. A criação da invenção, ela começa com o ser humano. Nós temos Deus Criador e nós temos a imagem e semelhança de Deus, que somos nós os filhos, que somos inventores. Nós inventamos, nós também conseguimos criar. Pegamos a criação que Deus fez e da criação que Deus fez, nós somos recriadores. O diabo, Massango, não inventou nada neste mundo. O diabo só pega os instrumentos inventados pelo homem e o homem inventa certas coisas, não certas coisas, a maioria das coisas que o homem inventou é para suprir as necessidades do ser humano. Vamos voltar para trás. Tínhamos carros. Não. Na Bíblia, no Antigo Testamento, era considerado carros as carroças que o cavalo puxava. Os reis, eles não montavam os cavalos. Os reis montavam carros, que chamavam de carroças, que o cavalo puxava. Era o luxo deles.
Então, antigamente nós usávamos cavalos. E não era todo mundo que poderia ter um cavalo. O homem inventou carro. Como é que as coisas modernas começam? Esse é o ponto que o cristão deve saber. Como é que as coisas modernas começaram? E para que estas coisas modernas visam? E nenhuma dessas coisas foi o diabo que criou. E nenhuma dessas coisas foi o Satanás que criou. Ok, tínhamos carros. Bíblia, no Antigo Testamento, que considerávamos aquelas carroças. E os cavalos, camelos, jumentas, eram meio de transporte. Único meio de transporte. Se nós fôssemos a Machamba, o que nos ajudava a cultivar não eram tratores, eram os bois. O homem sempre se posicionou em criar e inventar para trazer facilidade de uso para o próprio ser humano. Então, a palavra coisas modernas, nós estamos a falar do desenvolvimento. De um desenvolvimento. Oh, meu Deus, a televisão acaba moldando a nossa visão de mundo. E é normal ver, por exemplo, algumas celebridades influenciando crentes e também não crentes, mas que a mensagem de Cristo Jesus. Como explica isso, oh, meu Deus? É aquilo que eu falei, que eu estava a falar, que eu estava a continuar aqui. Que o diabo não inventou nada. O diabo só usa das coisas inventadas para ele fazer o trabalho dele. Assim como o cristão também deveria fazer o trabalho dele. Se você for a notar, por que fica a parecer que as coisas modernas tendem a serem coisas diabólicas? Porque as coisas inventadas para o uso de facilitação para o ser humano, o diabo, ele é que pega e usa e faz do proveito destas coisas criadas. Deixa eu continuar com o meu fio de pensamento antes desta pergunta que colocou. Continua, meu Deus. Então, por que o carro foi inventado? Não é uma coisa moderna? Antigamente nós não tínhamos carro, certo? E antigamente nós vivíamos nas tendas. Por que foram inventadas casas de cendro, casas de blocos? A modernação, as coisas modernas, mano, foram começando na própria Bíblia, que o próprio cristão lê. Primeira vez que a gente ouve de uma construção de pedra, sabe quando é que foi, Massango? Quando é que foi? Foi quando já estamos a falar que está-se a construir um palácio para o rei. Porque antigamente vivia-se nas tendas. Então, você já está a ver a partir do Malta 1 de Samuel, 2 de Samuel, tu estás a ver o desenvolvimento. Mas a primeira civilização do mundo foi o Egito. O Egito é a África, que quer dizer, a primeira civilização do mundo foi aqui em África, onde começou a construir cidades. Isso já estamos a começar a modernizar. Quer dizer, estamos a sair das tendas para poder viver na cidade. Desenvolvimento. E olha, volto a repetir, o homem sempre inventou a pensar no conforto do próprio ser humano. Olha, podemos fazer casas de pedras, podemos fazer rechão primeiro andar. Está vendo essas coisas modernas? Está vendo? Ontem não eram prédios que se construíram, eram casas. E limitava-se no palácio. Acho que alguém parou e pensou, é o seguinte, manos, num terreno de 15 por 30, é possível nós colocarmos um 33 andar. E assim várias famílias vão vivendo. Mas não tem nada de diabo aqui. Não tem nada de Satanás aqui. Nós é que estamos a diabolizar o avanço. E assim, quer dizer o que com isso, Mação? Quer dizer que toda a evolução e desenvolvimento que está a acontecer no mundo é o diabo? É Satanás? Não, não tem nada a ver. Agora, vamos lá a isto aqui. Massango, para viajarmos para a Europa ou para qualquer canto do mundo ontem, tínhamos que levar 6 meses ou 1 ano a viajar. Se viajássemos de navio para um certo sítio, tínhamos que levar 1 ano. Ou às vezes tínhamos que viajar de cavalo, pegarmos camelos, metermos as nossas bagagens para poder viajar. O primeiro homem, que não sei quem foi, pensou em fazer carro.
Está a modernizar. Então, se a modernização é diabólica, então todo cristão deve parar de usar carro. Todo cristão deve parar de usar luz. Todo cristão deve parar de usar energia. Todo cristão deve parar de usar tudo que tem a ver com coisas modernas, porque coisas modernas nós não podemos achar que é só internet, mano. Primeiro, por que existe internet? Quando é que a internet começou a existir? Para a informação de muitos, a internet ainda, quando ela foi inventada, não era disponibilizada para todo mundo. Era só para o exército. O exército, antigamente, somente eles é que tinham internet. Mas depois começaram a disponibilizar para as pessoas. Neste exato momento, Massanco, nós estamos aqui no estúdio, na 24 de julho. Mas neste exato momento, por causa destas coisas modernas, todo mundo consegue nos ouvir em casa, no chapa, no seu negócio, no seu salão de cabeleireiro, por causa dessa tal dita modernização. Neste exato momento, há quem nos assiste dentro de casa, porque uma televisão foi inventada, foi criada para termos comunicação no momento certo e naquele exato momento que aquilo está a acontecer. Neste exato momento alguém está aqui nos assistir. Que quer dizer, neste exato momento, se eu disponibilizar o contacto ali, alguém vai me ligar. Aonde é que está o diabo nisso? Onde é que está Satanás nisso? Eu falava de viagens. Tínhamos que levar muito tempo a viajar. Alguém inventou carro, mano. E hoje, eu saio daqui para Johannesburg, levo 6 horas de tempo. Mas se eu não tivesse carro, quanto tempo, quantos dias eu levaria para ir para a África do Sul? Tudo foi inventado para facilitar o ser humano. E depois, há muito tempo, nós tínhamos que vivíamos de cartas. Levar carta, meter num correio, e depois levar 6 meses. Às vezes a carta está a chegar, a pessoa já morreu. Escreveu a carta para dizer, olha, eu estou doente. E a carta chega, a pessoa já morreu. Mas hoje não, mano. Uma SMS que eu mando agora, neste exato momento, não leva 1 minuto para entrar, leva segundo para entrar. Onde é que está o diabo nisso? Onde é que está Satanás nisso? Era muito tempo para viajar. Massango, alguém inventou avião. Eu de carro, se eu saio daqui para Beira, se eu saio às 4, vou chegar às 16 ou às 15. Mas se eu saio de voo, vou levar 45 minutos. Onde é que está o diabo no avião? E se tudo é diabolizado, então por que a mesma igreja usa? Vou te mostrar a diferença entre cristão e o homem. Qual é o nome dele? No Gênesis, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. O homem do Antigo Testamento, quando deseja alguma coisa, cria e faz. O cristão, quando deseja alguma coisa, ora. Essa é a diferença. O homem que Deus criou, quando quer carro, inventa. O cristão, quando quer carro, ora. O homem do Antigo Testamento, que Deus criou, deu domínio, disse multiplica, disse seja frutífero. E disse, domine a terra, enchei a terra, multiplicai. Este homem, um homem da mesma Bíblia, quando quer casa, constrói. O cristão, quando quer casa, ora. Então, há um problema no seio cristão, que é a falta de conhecimento que nos leva a perecer. É por isso que o fanatismo tomou conta da igreja. E o fanatismo que gerou a preguiça mental, a falta de criatividade do cristão, tornou o cristão hoje o que reclama tudo que ele não consegue. Ele reclama tudo que ele não pode. Se o celular é diabólico, estás a orar para ter celular por quê? Se o computador, são coisas modernas, queres computador para quê? Queres televisão para quê ser diabólico? Família, tudo que está a acontecer hoje no mundo, biblicamente temos como profecia. O profeta Daniel, antes de termos aviões, ele viu pessoas a serem transportadas por algo que parece um pássaro.
Ele viu, está lá na Bíblia. As mudanças que iam acontecer estão lá na Bíblia. Então, o que é moderno que está a estragar o cristão? Antes da modernização, Deus não destruiu Sodoma e Gomorra. Tinha internet. Não. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, tinha rádio. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, tinha discotecas. Não. Mas Deus não destruiu. A malícia está no homem, não está nas coisas criadas pelo homem. A malícia, o pecado está no ser humano, não está na televisão, não está na internet, não está na roupa. Nós só manifestamos o que nós gostamos, o que está dentro de nós. Se você vê um indivíduo, um ser humano, você vê alguém, após saia curta, roupa curta, é o que ela gosta, está dentro dela. Não tem nada a ver com cristianismo, não tem nada a ver com Deus. Como Deus, há teorias de conspiração que a televisão, a internet, são meios que o diabo ou Satanás usa para desviar os crentes de Deus, fazendo com que se fixe mais na luxaria, exibicionismo e fofocas. Massango, volto a repetir, o diabo não inventou nada, mano. Não tem nada que o diabo inventou. O diabo não inventou nem internet, o diabo não inventou nem Facebook. Quando você abre Facebook, tem foto. Não. Tem nome. Não. Quem coloca nome quando estás a abrir uma conta no Facebook? És tu. Quem coloca fotografia no teu Facebook? Sim. Quem coloca conteúdos no teu Facebook? Eu. Quando você compra compra celular com pornografia. Não. Você quando compra um celular com mulheres nuas. Quem baixa? Quando você compra celular com música. Quem introduz as músicas lá? Então por que estão a levar a culpa para o diabo? Se o dono de cada coisa está a manifestar o que gosta, nós só colocamos conteúdos que nós gostamos. Se você tem Netflix, tem várias coisas ali na Netflix, ali, papá. Várias informações. Filme evangélico, filme de terror, filme de ação, comédia. Quem clica para escolher? Quem clica para escolher? Eu. Onde é que está o diabo aí? O diabo não inventou nada, família. Então, assim, daqui a pouco, o diabo é que inventou o carro. Daqui a pouco, o diabo é que inventou... Olha, família, o corpo exige conforto. Hoje estamos com uma temperatura baixa, está frio, mano. Você quer camisola ou gorro, certo? Isso para proteger o teu corpo. Queres juvete, queres manta. Tudo isto foi inventado, foi criado, meu irmão, para dar este conforto que estão a dizer que nós não podemos ter esse conforto. Por que o evangelho está difícil e muita gente está a ficar frustrada? É por causa desse tipo de pensamento. De pensar que algumas coisas, ou as coisas que foram criadas, é para os outros, não é para o cristão. É por isso hoje tu tens muita gente já frustrada no cristianismo, porque só ouvem isto não, isto não, isto não, e nunca dizem o que é sim. O cristão só ouve não, isto não, lazer não, passear não, assistir não. O cristão hoje só ouve não. É por isso o cristão está a ser ensinado a viver o básico. E qual é o básico? Teres um terreno pequeno, uma dependência, um carrinho, comida, ir para a igreja e ponto final. E isso tu estás a mostrar que não estás a pecar. Onde é que está o pecado em você poder viver bem? Ter o suficiente para a jornada. O que é prosperidade? Prosperidade é ter o suficiente para a jornada. Prosperidade não é riqueza. Prosperidade é ter o suficiente para a jornada. Quando se chama uma pessoa próspera, estamos a dizer que esta pessoa tem o que comer todos os dias, paga a sua água, paga a sua luz, paga as escolas das suas crianças,
puxa até a faculdade. Isso aí é prosperidade, ter o suficiente para a jornada. Agora, se você quiser ficar rico, da tua prosperidade é onde você vai fazer investimentos, que isso é um tema que vamos falar um outro dia, porque não é disso que nós estamos a tratar hoje. Então, mano, agora, assim cristão não pode ter piscina. Não, eu só quero perceber, Massango, né? O cristão não pode ter piscina em casa. Assim, o cristão não pode ir para um restaurante com a família. Assim, o cristão não pode ter um jato ou um barco. Não é possível que a mentalidade do cristianismo está assim. Oh, meu Deus, principalmente jovens e adolescentes, crentes e não crentes, têm uma fixação por famosos. E é mais simples um crente publicar, por exemplo, uma fotografia do apóstolo Dan, tendo em conta que, além de ser apóstolo, trabalha com a música, em vez de publicar as fotografias dos pais. Como é que olha para isso? Olha, as pessoas procuram por espelhos. Isso nós chamamos de poder de influência. E há quem pode postar a fotografia do Danny, porque Danny é uma inspiração para ele. É um espelho para ele. E ele vai postar. E assim como nós, cristãos, se Davi, o rei Davi, vivesse no nosso tempo, nós íamos postar Davi. Se Moisés vivesse no nosso tempo, mano, nós íamos postar Moisés. Agora preste atenção nisto aqui. Davi, depois de matar Golias, ele ficou capitão do exército de Saul e saía para pelejar e trazia vitórias para Israel. Sabe o que fizeram? O que fizeram? As mulheres comporam uma música, fizeram uma música. E na música, a música falava de Davi e Saul. Só que a música enaltecia muito mais a Davi. Qual é a diferença? Por que essas mulheres não fizeram uma composição, a fazer composição por seus pais? Fizeram uma composição para Davi e Saul. Disseram, Davi matou milhares. Porém, Saul matou. Onde começa a inveja de Saul para com Davi? Foi quando ele ouve a composição da música que essas mulheres israelitas fizeram e começaram a cantar. Meteram instrumentos lá. É normal as pessoas se inspirarem numa pessoa que tem uma história de superação, tem uma história. Olha, o próximo tem o próximo que tem uma história semelhante à sua. E é a sua história que ainda não começou, que é o final da história daquela pessoa. Então eu me identifico e eu me inspiro naquela pessoa. Me inspirando naquela pessoa, eu começo a seguir aquela pessoa ali. Porque aquela pessoa me inspira. Tem traços que eu preciso trilhar que ele já trilhou. Então eu passo a fazer isso aí. É por isso que o diabo que sabe o poder da influência usa esta mesma tática, esta mesma influência. Outra coisa, meu irmão, nós somos fãs de Jesus, mano. Por isso nós pregamos ele, falamos dele, ensinamos, anunciamos acerca dele. Porque eu sou um fã de Jesus, eu sou um dos fãs de Jesus. Por isso eu falo dele, porque eu sou fã dele. Se outrora Jesus tivesse deixado fotografia e naquela época tivessem tido máquinas fotográficas, eu estaria a postar, talvez seria a minha foto do perfil. Então, eu acho que, e outra coisa, Massango, sabe o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo, meu Deus? Os que não são postados é que são contra as pessoas que são postadas. Mas por que, meu Deus? Porque queria ser postado. Nunca vi que eles postam
a não gostar. Mas quem não posta, não gosta quando posta um maçango. Então nós estamos a tentar trazer problemas aqui onde não há problemas. Não sei se você está a perceber, né? Estamos a trazer problemas onde não há problemas. Os membros do pastor Maposse, mano, são fãs dele, gostam do trabalho que ele faz. Assim como os membros do pastor Bata, mano. Assim como os membros, há moçambicano que prefere, ele é fã do Valdemiro São Tiago, a outro é fã do Bispo Marcedo, mano. Essa coisa é uma coisa que ninguém vai eliminar, mano. Ninguém vai eliminar. E outrora, quem não vai à igreja tem o seu ídolo. Como Lil Wayne, tem o seu ídolo, que é Jay-Z e tudo mais, porque as pessoas se identificam com a vida do próximo, são a mesma espécie. Obrigado, apóstolo Den Timan. Vamos agora na nossa página do Facebook. Temos aqui a mensagem do Junior Stoy, que diz: está de parabéns o apóstolo Den. Escreveu o seguinte: há roupas que as mulheres vestem que não dá para tolerar. Também temos aqui um outro comentário do Shirinza, que diz o seguinte: eu não sou fã do meu pai Maposse, por isso tenho foto dele no perfil. Temos aqui uma outra mensagem do Bruno Muyanga, que diz o seguinte: há modernismo e há mundanismo. A roupa que os cristãos usam, que não são modernas, mas sim mundanas. Deve haver um discernimento. Temos aqui esses comentários, como Deus, aqui na nossa página do Facebook. Acho que pode comentar esses comentários e também alinhando com a seguinte questão: como enquadrar aqueles 3 valores importantes do Evangelho: a esperança, a fé e o amor hoje em dia? Porque, olha, primeiro, Massango, nós devemos parar de nos focar muito em associar o Evangelho. Nós perdemos tempo em associar ou querer desassociar o Evangelho de certas coisas e deixamos de manifestar o Evangelho. Esse é um dos grandes dilemas que nós temos hoje. O que é manifestar o Evangelho? É nós manifestarmos aquilo que nós fomos chamados para fazer. O que é manifestar o Evangelho? Manifestar o poder de Deus. Davi, ou na Bíblia, tu vês, Abraão manifestou o chamado que Deus tinha para ele. Isaac manifestou o chamado que tinha para ele. Jacó manifestou o chamado que tinha para ele. Depois vem Jacó, Deus muda o nome dele para Israel, manifesta o que Deus chamou para ser. Depois, Jacó tem 12 filhos, 12 tribos. José manifesta aquilo que ele foi chamado para ser. Eles não tinham tempo para sentar e discutir mesquinices e coisas que não manifestavam a glória de Deus. Davi está a ser chamado para manifestar o reinado. Fica rei. Olha, se olhares para a Bíblia, os homens da Bíblia não estavam preocupados em se associamos ou desassociamos. O evangelho de hoje, principalmente aqui em África, em Moçambique, estão preocupados com não podemos associar isto, temos que desassociar isto, mas eles próprios, vais ver um crente está há 10 anos como cristão. Nesses 10 anos, a luta dele é que isto não pode, aquilo 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 não pode. Ok, mano, 10 anos de ministério, 10 anos de evangelho, o que é que você já manifestou concernente ao reino de Deus? Não manifestou nada, só dedicou-se a criticar e a querer desassociar as coisas. Isto é mundano, aquilo é mundano, aquilo não pode ser, aquilo não pode ser, aquilo não pode ser, aquilo não pode ser. Eu escrevi uma coisa muito interessante. Alguém, por exemplo, né, falou que eu não podia cantar, né? Eu tinha que só pregar. Só, meus irmãos, é que não lê bem a Bíblia essa pessoa. Porque Davi, antes de ser rei, era compositor.
antes de ser rei, Davi fazia serenatas em casa de Saul. Eu até mandei um punch aí no estado, só disse assim, eu não posso cantar, mas o pastor dele pode ter hotel. Porque às vezes as pessoas que tentam te criticar, ao invés de olharem também para o que o pastor tem, eu canto, mas eu não tenho hotel, mano. Então, eu não posso cantar, mas outros pastores podem ter hotel. Eu não posso cantar, mas outros pastores podem ter restaurante. Eu não posso cantar, mas outros pastores podem ter guest house. Então, nós deixamos de manifestar o que Deus nos chamou para fazer e começamos só a dizer, não, isto não pode, pai. Davi era um compositor. Quando você lê Salmos, está a ler o quê? Você está a ler algumas das composições, dos cânticos de Davi. É por isso que tu tens alguns salmos ali. Tu tens ali algumas composições. Eu não posso cantar porque não canto como Sive. Porque não canto como Edson Matavel. Mas eu não tenho voz, mano. Eu sou poeta. Rap poesia. Manos, estamos a perder tempo. Por isso que nós gastamos tempo a discutir do que criar. Gastamos tempo a discutir do que abrir rádios. Gastamos tempo a discutir o que é, do que abrir televisões. Gastamos tempo a discutir do que abrir negócios. Gastamos tempo a discutir do que abrir, trazer, porque, Massango, o que a igreja não quer para os cristãos, a igreja deve criar para os próprios cristãos. Mas como é que a igreja pode criar para os Pai, próprios cristãos? é assim, KFC, desculpa a publicidade, não vende bebida, mas é um restaurante. As pastelarias dos libaneses, turcos, não vendem bebida, só vendem comidas e sumos e tudo, mas eles respeitam a religião deles. O cristão, mano, não consegue nem abrir restaurante. O cristão, é por isso que há muito frustrado. Há muito cristão frustrado, porque o que ele sabe é criticar. É fazer de tudo mundano. Não sei se vai perceber. Assim, para muitos, eu tinha que vir aqui de fato e não meter sapatilha. Porque estão a ver pecado numa sapatilha que não tem nada, que é só uma branca, que depois deixa baixanhana lhes, mas vai ter problema com isso aqui. Nós temos que manifestar Deus, manifestar reino de Deus, como filhos de Deus. Não temos projetos de condomínios, não estamos a construir prédios, nós não estamos a fazer nada a não ser criticar. É por isso que tu vais ver naquela última música, eu disse, pá, enquanto falam mal, a life está a andar. Porque eu não estou habilitado a sentar e a procurar o que é mundano, o que não é mundano. Eu estou sentado a estudar, a me preparar para manifestar o reino de Deus enquanto eu estou vivo. Quero manifestar como Abraão manifestou. Quero manifestar como Isaac manifestou. Quero manifestar como Jacó manifestou. Há pessoas que oram ao Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, mas nem sabem o que Deus fez na vida dessas pessoas aqui. É gravíssimo isso. Então, se tu olhares para a Bíblia, meu caro Massango, tu vais ver que aquele livro tem pessoas que manifestaram Deus, mano. Davi está a matar Golias, mano. Davi está a matar urso. Davi está a matar leão. Davi está a ficar rei do exército. Davi está a ficar rei, mano. Davi está a ter filhos. Davi está a colocar Salomão. Salomão está a ser sábio. Salomão está a construir cidades, está a tomar cidades, está a estruturar a cidade, política, a partir dos reis. Tu estás a ver lá a política, mano.
esses manos da Bíblia manifestaram. Nós só ficamos contadores. Na Bíblia nunca conseguimos dizer, na Bíblia Deus fez isto. E hoje, na minha vida, Deus está a fazer isso. Está a ver, né? Um único testemunho que a igreja em África tem é que Deus tirou o marido espiritual da minha vida, é que Deus, Ele me tirou da bebida, é que Deus me tirou da fornicação, é que Deus me tirou da prostituição. Nós terminamos aí quando damos testemunhos, é que Deus me deu um casamento. Fica a parecer aqui em África que o Deus da Bíblia que nós lemos só manifestou grandes coisas através desses homens e nós só somos contadores. Nós somos contadores da Bíblia, ok? Pregadores, só somos contadores da Bíblia. Nós só devemos contar, não devemos manifestar. Eu já passei do nível de ser contador de histórias da Bíblia e começo a manifestar o que a Bíblia escreveu, diz que nós podemos ter, que tudo é possível ao que crê. Massango, a igreja precisa de faculdades, mano. Estamos a perder tempo. A igreja precisa de escolas bíblicas de teologia sérias. A igreja precisa, mano, de abrir colégios para colocar jovens para estudarem lá. A igreja precisa de abrir creches, escolinhas sérias. Nós estamos aqui só a falar aquilo não, e nós não fazemos nada. E a maioria das pessoas que dizem aquilo não, vai lá visitar a igreja dele. Mas nem teto não tem, chão que deve ser não tem. Então, nós nos dedicamos mais a ser críticos ao invés de manifestarmos aquilo que Deus nos chamou para ser. Mano, Deus te chamou para ser rei, mano. Prepare-se para governar. Prepare-se para reinar. Eu não acredito, Massango, que Deus nos chamou, nós como igreja, para contar histórias só da Bíblia, mano. Para contar histórias, você não vai ficar a contar histórias bíblicas 10 anos, não está acontecendo nada na tua vida, mano. Você não vai contar histórias da Bíblia 20 anos, meu irmão, e você ainda continua mendigo, você ainda continua a se manifestar. Não pode, that cannot be like that. Então, vamos lá parar de ser críticos da internet, abrir páginas só para criticar os cristãos, os evangélicos, e vamos lá começar a manifestar o evangelho. Manifestar o evangelho. Abrirem TVs. Parabéns já agora para o Ruguei, JTV. Parabéns já agora, mano, para o Apóstolo Honor. Não está a falar, está a manifestar, mano. Está a fazer as coisas, já tem TV. Parabéns para a TV Glória. Isso é que é, mano. Ao invés de estarmos simplesmente, aquilo não, vamos lá manifestar, vamos lá fazer as coisas, mano. Vamos lá dar ao cristão o que o cristão não tem. Vamos lá dar alternativas para os cristãos. É por isso que nós depois começamos a fazer concertos, mano. Começamos a fazer concertos, façam concertos. Façam shows, mano. Criem lugares, ambientes em que o cristão pode ir lá, passar um tempo. Como diz, a internet, principalmente as redes sociais, tem sido a montra de exposição das vidas de hábitos. Como cristão deve se posicionar perante as redes sociais e o que se ensina nas escolas dominicais sobre a internet? Dialogando com o tema de hoje, últimas considerações, uma mensagem para todos. Ser cristão não é ser quadrado. Ser cristão não é ser antissocial. Não. Se tu tens a Bíblia, meu caro Massango, o que é a Bíblia? Você é teólogo, mano. O que é a Bíblia? A Bíblia é um livro sagrado, né? Escrito por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Mas a mesma Bíblia conta histórias, mano. Expõe histórias. A mesma Bíblia, como você está a ler história. Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E tudo quanto nela há. Depois vem títulos. Primeira raça humana. Primeiros homens. Adão. Eva. Conta a história deles.
Depois, Abel e Caim, conta a história deles. Ei, papá, até quando a cara de Caim mudou, a Bíblia contou. Caim matou, a Bíblia está a contar. Houve dilúvio, tudo. A Bíblia conta histórias das pessoas. Mano, qual é o problema de fora da Bíblia que a gente fala, fora da história da Bíblia, tu tens a história do Massango, mano. A história do pastor Mapos é para ser contada, não é para ser escondida. Quem ele era, de onde é que ele estava, como veio, como aceitou Jesus, como é que Deus lhe chamou, como é que cresceu, como é que se tornou o homem que ele é. Isso não é para ser escondido. A história do pastor Bata não é para ser escondida. A história do vovô Mulungu não é para ser escondida. Então, por que eu sou cristão? Nós não estamos a falar de fazer exposição. Nós estamos a falar de vivermos uma vida que possa impactar as outras pessoas. Eu não seria o Denis Timani que eu sou hoje, se não fosse por meio de comunicação. Mano, eu cheguei em Lixinga, no aeroporto, estão-me a cumprimentar, mano. É por causa das redes sociais. Eu fui muito bem recebido em Lixinga por causa das redes sociais. Pessoas saíram para vir me ver. Porque a nossa história está lá. Desde o momento em que nós não estamos a influenciar as pessoas negativamente, não há nenhum problema em nós falarmos do nosso Deus lá, mostrarmos como é que nós estamos a viver com Deus. Deus, para fechar, em 30 segundos, últimas considerações. Para fechar, vamos lá parar de diabolizar tudo. Porque em 2010, na igreja onde eu fazia parte, 2009, fui um dos primeiros jovens a abrir Facebook, enquanto me lembro que o professor mais destacado na época disse que o Facebook era do diabo. Mas hoje estou a admirar, porque eles estão no Facebook, pregam no Facebook, estão a fazer tudo no Facebook. Agora já não é do diabo. Vamos parar de diabolizar. Só vamos perceber uma coisa. O homem é o inventor, é o criador das coisas. O diabo só se aproveita das coisas que os homens criam para ele usar para os seus fins e meios de destruição. E obrigado pelo convite. Obrigado, apóstolo Denis Timani. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook, também através da DSTV, GoTV e TV Cabo. Eu sou Teofilósofo e mestre José Massango. Deus abençoe.